Bem-vindos a mais um episódio do Europa a Meias e hoje, novamente, com uma convidada muito especial, a Irina Shev, jornalista da SIC, e que tem estado nos últimos meses na Ucrânia a fazer a cobertura da guerra da Rússia na Ucrânia. Irina, como é que tu te apresentas aos nossos ouvintes? Bem-vinda. Olá, boa tarde, obrigada. Apresento-me como luso-ucraniana, ainda que eu tenha nascido na Ucrânia, eu sinto que sou metade portuguesa, porque passei a maior parte da minha vida em Portugal. Apresento-me como jornalista, uma profissão que valorizo e que gosto muito e que acho muito importante para que a democracia, a liberdade e a justiça funcionem. E apresento-me como alguém que gosta de ler, gosta de ouvir podcast, gosta de ouvir música e que gosta muito de contar histórias. Faz parte da profissão de jornalista, é contar histórias, não é? Faz parte do pacote, sim. Muito bem. Bem, a Irina, Irina, tu viajaste várias vezes sozinha, de mochila às costas, para conhecer a Ucrânia, que é um país imenso, desde a partir de fevereiro de 2022 tens estado, sobretudo, a fazer a cobertura desta grande guerra às portas da Europa. Eu este ano, em fevereiro, tive a oportunidade também de estar em Kiev, não estive apenas um dia, mas foi uma experiência muito enriquecedora e também ela agitadora de consciências, isto é, nós muitas vezes não temos consciência daquilo porque as populações ucranianas estão a passar com sucessivos cortes de energia, com as vidas completamente alteradas por força dos alarmes que vão disparando a anunciar ataques. Mas antes de irmos à questão ucraniana, Irina, tu vieste para Portugal mais ou menos com 10 anos. Os teus pais já viviam no país, onde temos, na verdade, uma grande comunidade de ucranianos. O que é que levou depois a seguir à tua família escolher Portugal como país de residência? Os meus pais deixaram a Ucrânia por motivos económicos. Eles tinham 20 e 21 anos quando a União Soviética ruiu, em 1991. Nos anos E seguintes, tu nasceste nesse ano. precisamente, eu tenho a mesma idade que o país onde eu nasci. E os anos 90 na Ucrânia foram um grande período de reformulação, porque um país que depois de tantos anos de ditadura, 74 anos de ditadura, tinha finalmente uma oportunidade e uma possibilidade de se transformar e de se voltar a formar, e esses anos de formação e transformação foram muito complicados, naturalmente acompanhados por uma grande crise económica. E em condições de dificuldade económica, como sabemos, as pessoas não escolhem o país de uma forma absolutamente livre. Escolhem um país que tenha as portas abertas para as receber. E Portugal, no final dos anos 90, como sabemos, tinha essas portas de facto escancaradas, a precisar de muita mão de obra, e é por isso que uma grande parte da comunidade ucraniana que imigrou naqueles anos foi para Portugal, porque de facto fazia sentido naquela altura e os meus pais fizeram parte dessas pessoas que foram à procura de uma vida melhor, eles jovens, já com uma filha e com um filho pequeninos, a quererem um futuro melhor para os seus descendentes e sim, foram à procura de um sítio que os pudesse receber de forma aberta e confortável e Portugal foi esse sítio. Sim, os meus pais foram muito bem acolhidos, eu e o meu irmão fomos muito bem acolhidos e somos muito bem acolhidos ainda. E fazemos, e sentimos todos que fazemos parte de Portugal.
o país Portugal tem sido sempre um país marcado por migrações, não é? Muitos portugueses a sair, mas também muitas comunidades estrangeiras a virem, procurarem Portugal como o seu espaço para as realizações pessoais. E de Sim. facto há uma grande capacidade de integração das comunidades estrangeiras, em particular eu acho que a comunidade ucraniana foi sempre bastante bem integrada na sociedade portuguesa. E com esta deixa, quais é que são as principais diferenças e se calhar também as afinidades culturais que identificas entre Portugal e a Ucrânia? Acabaste de dizer uma muito importante, que é a história das migrações. Os ucranianos, tal como os portugueses, estão espalhados por todo o mundo. E eu acho que, de certa forma, é por isso que tanto os portugueses como os ucranianos têm em comum a forma calorosa como recebem as pessoas que vêm de fora. Porque várias vezes lembro-me até dos meus pais contarem de amigos e conhecidos e pessoas com quem se encontravam na rua, de contarem histórias das suas próprias migrações e de partilharem essas experiências. Portanto, os ucranianos também saíram muito por causa da crise dos anos 90 para fora, e também conseguem receber de uma forma muito calorosa e muito aberta quem vem de fora, mesmo que fales uma outra língua, mesmo que seja muito difícil às vezes a comunicação, porque de facto o português e o ucraniano, enquanto línguas, são muito distintas. Os meus pais, quando emigraram, e mesmo eu, quando emigrei, não fazíamos ideia de praticamente nenhumas palavras em português. Aliás, eu, pequenita, na verdade, nem sabia muito bem onde é que ficava Portugal, sabia que era lá longe. Eu lembro-me do meu pai dizer-me que uma das razões pelas quais, isto ainda voltando um pouco atrás, escolheu Portugal era para estar muito longe daqueles da União Soviética, daquilo que era a União Soviética, e como sabemos, Moscovo, a Rússia, é um descendente natural daquilo que tinha sido a União Soviética, não tanto as outras repúblicas, como é o caso da Ucrânia, e isso foi uma das razões que o meu pai, na altura que lhe fiz essa pergunta, elencou ainda outras coisas semelhantes entre os portugueses e os ucranianos. No desenrasca, por exemplo, nós em Portugal assumimos sempre que é uma qualidade portuguesa, mas não é só uma qualidade portuguesa. Isso nota-se muito agora durante a guerra. Naturalmente, as pessoas têm que ter uma Sim, aliás, capacidade de se é desenrascar. uma das grandes qualidades do exército ucraniano é a capacidade que tem na sua mobilidade, não é? E na adaptação, às várias condições, não só do terreno, mas às próprias condições das batalhas que vão decorrendo, não é? Por exemplo, quando começaram os ataques com drones, há cerca de um ano, os drones, quando vêm, eles vêm em vagas bastante numerosas, ou seja, vêm 3, 4 vagas e em cada vaga há 20, 30, às vezes um pouco menos, mas são mesmo muitos drones. Eles não são visíveis. São audíveis, mas não são visíveis. E eles são mandados abaixo com. Não são mandados abaixo com defesas antiaéreas, como é óbvio, não se vão Sim. gastar mísseis que custam milhões para mandar abaixo drones, ainda por cima naquela quantidade. Portanto, eles recorrem hum, a armas mais pequenas, Uhum. a metralhadora, não sei se é bem metralhadoras, não vou entrar por aí porque de facto eu não sou o Nuno Rogério, esse não é o meu campo, mas eu vi balas com as quais eles mandam abaixo, então parecem balas de arma de caçadeira. E no início eles não sabiam como é que haviam de resolver a situação do facto de não dar para ver os drones. E o que eles fizeram foi arranjar um projetor de cinema para Ok. conseguirem apontar, porque tinha que ser um projetor bastante forte e os cinemas são bastante fortes. E eles agarravam naquilo, inventavam uma, um cilindro para pôr à volta daquilo para conseguirem direcionar melhor e apontavam aquilo para conseguir identificar os drones. E hoje ainda usam sistemas semelhantes a esse. Um ano depois, claro que já foram melhorados, não é? Sim. Mas é com base nesses projetores de cinema que eles mandam abaixo os drones ainda hoje. Por isso é que isto é muito curioso. Há cerca de 2, 3 semanas estive em Odessa e lá o espetáculo que eu vi
de luta das equipas móveis de defesa aérea ucraniana contra os drones lançados pelas forças russas foi absolutamente surreal. Eu nunca tinha visto uma coisa assim, porque a quantidade de drones que vem e aquilo que as forças ucranianas precisam para mandá-las abaixo, porque eles depois acabam por disparar hum, de uma forma quase absurda para conseguirem mandar abaixo esses drones, e aquilo de facto parecia uma guerra das estrelas. E depois, no dia a seguir, vim a saber que os habitantes de Odessa chamam aquelas noites Guerra das Estrelas, e ainda por cima, para mim, foi uma das primeiras vezes assim de ver uma quantidade daquelas de drones a serem abatidos. Ah, e de facto as explosões, aquilo é bastante impressionante, e ao mesmo tempo eu via pela janela do hotel onde estava pessoas a passearem os seus cães. Ou seja, Pois. aquilo já se tornou, a guerra Tornou-se já uma se coisa tornou tão normal, não é? normal, e isso é muito preocupante, porque a guerra não se pode tornar uma coisa normal. As pessoas não podem deixar de ter medo, as pessoas têm que reagir ao perigo. E isto tudo porque nós estávamos a falar de uma característica semelhante entre os portugueses e os ucranianos, que é a Exato, que é o capacidade de desenrasque. desenrasque, mas agora que estamos já a falar da guerra e para não perder esta sequência, aquilo que dizias agora relativamente à normalidade, curiosamente, quando eu estive na Ucrânia em fevereiro deste ano, reuni com vários representantes do governo e de partidos políticos fazem parte da família do centro-direita europeia, europeu, do Partido Popular Europeu, e disseram-nos que muitas vezes, quando soavam os alarmes, que muitas vezes as pessoas já nem se refugiavam nos abrigos subterrâneos, porque como soam os alarmes com tanta frequência, muitas vezes as pessoas pensam, bem, pode não ser pode não acontecer Pode não nada, ser nada. e Sim, portanto mas seguem a isso, sua vida, e isso de facto é bastante preocupante, exatamente por aquilo que tu dizias, quer dizer, a guerra não é normal, o normal é nós vivermos em circunstâncias de paz, não é? E essa é a normalidade. Desculpa ter interrompido, mas achei útil dar esta nota, sim, é porque verdade. lembro-me desse momento quando soou o alarme e não vi as pessoas a correrem para os abrigos. Pronto, manteve-se tudo como, Mas como repara, estava. Sim, é que se cada vez que soarem os alarmes as pessoas forem para os abrigos, o país para. claro, Os autocarros não deixam de andar quando são os alarmes, sim. percebes? E há uma série de esferas que nunca podem parar quando são os alarmes. As pessoas têm que chegar ao destino para onde vão, nem que seja para ir à farmácia, para ir ao hospital, para ir às compras, para ir buscar os filhos à escola. Ou seja, se fosse uma questão de uma vez em quando, ok, as pessoas iam sempre. Agora, com a quantidade de vezes que isso acontece, não é real. Não é mesmo real ires constantemente para o abrigo. Ponto um. Ponto dois, as pessoas já sabem como reagir quando Ok. são os alarmes. Ou seja, nem sempre que são os alarmes é obrigatoriamente necessário ir para o abrigo, ainda que seja absolutamente aconselhável ir para o abrigo, mas há grupos de monitorização. Ou seja, eu agarro no meu telemóvel, eu vou aos grupos de monitorização e eu consigo perceber se é um bombardeiro MiG que está no ar. E normalmente os alarmes mais longos, aqueles que duram mais horas, são porque os bombardeiros MiG estão no ar. E muitas vezes são treinos dos pilotos russos, Ok. o que não significa necessariamente que eles vão disparar alguma coisa. A maior parte das vezes, de facto, não disparam. Eu diria que 80% das vezes não disparam. São só bombardeiros MiG no ar, são treinos. E as pessoas sabem isso. Mas A esses partir do treinos, momento mas, em que mas esses treinos terão eventualmente um objetivo, ou é apenas para pairar a ameaça? são as duas coisas. São as duas Por um coisas. lado, é para os ucranianos chamam isso o terror da sirene, Sim. porque estás sempre sem saber muito bem o que é que vai acontecer, e por outro lado, sim, às vezes podem disparar, de facto, tu nunca sabes. Mas por isso é que os ucranianos criaram grupos de monitorização, que acredito que são grupos em que o governo
deverá estar metido, com certeza, porque as informações, por norma, são 99% corretas daquilo que está a acontecer, em que tu recebes a informação que um míssil foi lançado. E aí sim tu percebes que tens que ir já a correr para o abrigo que está próximo de ti. Ou se Ok. são drones que estão a vir na tua direção. Tu tens informação se o drone está a ir para o lado leste de Kiev, para sul de Kiev, para norte de Kiev, tu consegues orientar-te conforme isso, conforme essas informações. Irina, tu estavas na Ucrânia quando a guerra começou, e esse há de ter sido um momento marcante. Eu recordo-me que ninguém acreditava que uma guerra podia começar, ou pelo menos o comentário internacional era de um grande ceticismo. Não vai acontecer nenhuma guerra entre da Rússia na Ucrânia. Portanto, foi certamente um momento bastante marcante para ti, mas também algo aterrador. Como é que foram esses momentos e qual é que foi a experiência mais difícil que até hoje viveste enquanto jornalista a cobrir a guerra na Ucrânia? O repórter de imagem Rui Dó e eu tínhamos vindo para a Ucrânia no início de fevereiro, dia 1 ou 2 já cá estávamos, e tínhamos viagem marcada de regresso para dia 25 de fevereiro. No dia 24 de fevereiro começou a invasão em larga escala. Estávamos também num hotel com os nossos colegas da RTP Cândida Pinto e David Araújo, e quando a invasão em larga escala começou, por um lado, sabíamos que podíamos contar uns com os outros, e eu, enquanto alguém que nunca tinha trabalhado num conflito, sentia que tinha ali pessoas que eram ótimas para me guiarem e para me ensinarem. E isso ao Rui Dóia, à Cândida Pinto, e ao David Araújo, eu devo essa forma de demonstrarem como é que se lida com situações daquele stress e daquela intensidade. Temos com muito bom humor, como é óbvio, porque são todas pessoas muito bem dispostas. Um, Esses primeiros momentos eram de uma grande incerteza, porque não se sabia ao certo o que é que ia acontecer. Toda a gente dizia que a capital ucraniana ia cair em 3 ou 4 dias. E era esse o sentimento que pairava entre as pessoas, porque, tal como tu dizias, Lídia, a maior parte das pessoas não acreditava que uma guerra daquela magnitude poderia acontecer. Sabia-se perfeitamente que algo iria acontecer, porque não era normal aquele número de soldados e aquele número de material que estava nas fronteiras ucranianas, mas a maior parte das pessoas não achava que pudéssemos vir a ter horrores como tivemos em Bucha, em Hostomel, em Irpin, em Kharkiv, em Kherson, tudo aquilo que fomos descobrindo ao longo destes quase 2 anos de guerra. Depois, quando eu voltei à Ucrânia, porque nós depois no início de março, dia 4 ou 5, saímos da Ucrânia e fomos para Portugal, e eu Como é que depois foi fácil regressei. sair? Foi fácil sair nessa altura? Não, foi muito complicado, porque nós, da primeira forma que nós tentámos sair foi através de comboio. Pois. Nós fomos para a estação de comboio e vimos ao vivo aquelas imagens terríveis que passaram em todo lado, e é do pânico geral entre as pessoas, sobretudo mulheres e crianças, não é? Porque os homens, como sabemos, não podem sair da Ucrânia, portanto eles iam lá deixar as suas famílias e de facto aquilo é uma imagem que marca, porque a incerteza do que é que vai ser, do que é que não vai ser, a separação de famílias, as crianças a chorar, os velhotes e as velhotas perdidos, sem saber muito bem o que é que estavam ali a fazer, cheio de gente, sem espaço para nada. Obviamente, nós quando chegámos lá, vimos a situação, voltámos para trás. E depois tivemos ajuda da Embaixada de Portugal, que organizou a nossa viagem de saída. E quando de facto sentámos já em segurança, e passámos a fronteira, nós tivemos que passar as fronteiras sempre a pé, e se calhar foi uma das coisas mais marcantes daqueles dias, entre várias,
porque quando nós, um grupo de jornalistas, estávamos a sair, a passar a fronteira, o guarda fronteiriço, um jovem rapaz, na casa, sei lá, dos 30, viu que nós éramos jornalistas e a pergunta que ele fez foi: então, agora é que vocês estão a sair? Agora é que isto está a começar, Agora vocês que é que isto estão a começou. sair? Ok. Ahm, Portanto, sim. foi interessante, por um lado, tu estás rodeada de colegas que já, como a jornalista Cândida Pinto, que de resto tem um histórico de experiência em situações de guerra, mas por outro, toda a confusão de um país, de uma população que de repente muitas pessoas pensaram em procurar refúgio noutros sítios, nomeadamente a fugir para os países vizinhos, para a Polónia, para a Roménia, e de facto não é fácil, e eu acho que não há consciência. Eu nunca tinha estado numa zona de guerra, portanto, quando fui em fevereiro, todo o procedimento, toda a logística para chegar a Kiev, foi bastante, enfim, totalmente diferente do normal das viagens, não é? E aquelas horas todas, estamos a falar de mais de 10 horas de viagem de comboio, desde a fronteira da Polónia até Kiev. E nessa viagem para mim também foi uma viagem muito marcante por vários motivos. Um deles é a bravura, ter estado com amigos ucranianos em Kiev e testemunhar a bravura e a coragem que têm de não desistirem do seu país, pela Ucrânia. Outra foram momentos de ternura só na viagem de comboio, de ternura, de carinho, de amor até. Numa das paragens antes de chegar a Kiev, uma mãe regressava com o seu filho, bebé, que deu à luz na Suécia, porque tinha fugido grávida logo no início da guerra, e que saiu do comboio e tinha o pai, o marido, à espera, militar, não é? E que viu o filho pela primeira vez. E isso, de facto, é um contraste brutal com as imagens que nos iam chegando já antes da brutalidade dos crimes de guerra que foram cometidos e que estão a ser cometidos, nomeadamente em Bucha, foi uma situação amplamente noticiada, mas de facto há este contraste muito grande entre a bravura, a coragem, a simpatia, a perseverança, mesmo em contexto de guerra. E outro foi quando visitei uma aldeia perto de Kiev, cerca de 20 minutos, meia hora, a aldeia de Moshun, Uhum. em que uma senhora, uma mãe que perdeu um filho logo nos primeiros dias da guerra, um filho militar que estava a proteger a aldeia, e que no meio daquela tragédia e daquele sofrimento, quando percebeu que eu era portuguesa, agradeceu Uhum. os tanques que nós estávamos a enviar. E é um sentimento muito estranho, porque ainda por cima toda a polémica do envio dos tanques, de apenas 3 dos 12 tanques é que funcionavam Uhum. para enviar, e de repente aquela senhora, no meio de uma aldeia completamente ou bastante destruída, a agradecer a solidariedade. Quer dizer, foi mesmo muito, para mim foi uma experiência de facto marcante. Um, Porque e pronto, as pessoas é, percebem que, repara, os países europeus e os ocidentais no geral que estão a fornecer ajuda à Ucrânia podiam estar a gastar esse dinheiro de uma outra forma. E as pessoas sim, da Ucrânia percebem isso e estão agradecidas por isso. E também percebem que muitos dos países na Europa receberam muitos refugiados ucranianos e também estão exatamente. agradecidos por isso. E também sabem que sem a ajuda da Europa e do Ocidente no geral, a Ucrânia não vai conseguir vencer esta guerra. Ó, Irina, com o início ou o estalar da tensão novamente e da guerra entre Israel e o Hamas no Médio Oriente,
De que forma é que tu vês que este conflito com o início no dia 7 de outubro tem influência nessa ajuda e nessa solidariedade do Ocidente à Ucrânia? E também em termos de cobertura mediática, porque de repente todas as atenções se desviaram para o Médio Oriente. Certo, de facto, não há volta a dar. As atenções de facto viraram-se muito para a guerra no Médio Oriente. Fala-se muito menos daquilo que se passa aqui na Ucrânia e isso tem consequências a curto e a longo prazo. Por um lado, porque nós não podemos deixar que as próprias pessoas a quem chega informação através da comunicação social se esqueçam daquilo que se passa na Ucrânia. Porque às vezes é isso que acontece, não é? As pessoas esquecem-se, se não passa na televisão, se não passa na rádio, se não se vê nos jornais, as pessoas esquecem-se que há uma guerra a decorrer e não percebem então depois o porquê de os seus governos fornecerem ajuda a um país. Por outro lado, a própria capacidade financeira do Ocidente, e nomeadamente dos Estados Unidos, que é quem mais apoia a Ucrânia, não é infinita. Sim. E tendo em conta as eleições norte-americanas que vão acontecer no próximo ano e aquilo que isso significa para os republicanos, hum, a Ucrânia corre o risco de ficar para trás, porque relativamente à guerra em Israel, o Partido Republicano está mais unido. Quanto à guerra na Ucrânia, é unido no sentido de ajudar Israel. Quanto à guerra na Ucrânia, não é bem assim. Como sabemos, a maior parte dos republicanos estão mais virados para cortar a ajuda à Ucrânia e isso pode fazer com que este conflito seja interminável. E sendo interminável, vai ser não só mau para a Ucrânia, como é óbvio, que vai ter uma crise demográfica, económica, cultural, social, em todas as esferas e mais algumas, como também para a própria Europa e para o próprio Ocidente. Porque se a Ucrânia se tornar num buraco sem fim, a própria Europa vai ter que levar com as consequências. Obviamente, mais pessoas vão emigrar. Obviamente, a crise económica vai piorar. Ou seja, quanto mais ajudarem os governos ocidentais a acabar com esta guerra, melhor será para toda a gente. Mas o que os ucranianos me dizem, nomeadamente alguns dos políticos ou mesmo dos militares com quem eu converso, é o sentimento que têm é que o Ocidente ajuda o suficiente para que a Ucrânia não perca, mas não ajuda o suficiente para que a Ucrânia vença. E se calhar nós temos é que colocar a questão de porquê é que é assim e o que é que nós podemos fazer para que não seja assim. Porque a Ucrânia é um país economicamente viável a longo prazo, tem uma população demograficamente falando muito jovem, ou seja, uma mão de obra ativa que poderia de facto ajudar a economia da própria União Europeia. Tem uma população muito ativa, ou seja, muitas pessoas aqui têm negócios próprios, mexem-se muito bem, até porque os impostos aqui para freelancers e para empresas pequenas são muito mais baixos, portanto isso também facilita o desenvolvimento desse tipo de negócios. É A atrativo. própria agricultura, sim, a própria agricultura, como sabemos, a Ucrânia é conhecida como o celeiro da Europa, também é uma fonte de rendimento que poderia ser benéfica para a Europa. Portanto, há muitas razões que são atrativas para a própria Europa querer que a Ucrânia faça parte da União Europeia. Agora, por outro lado, a Ucrânia também é um não é adversário que eu quero dizer, mas é um país que poderá colocar em risco interesses de outros países, nomeadamente por causa da mão de obra mais barata que vai ter no início, como é óbvio, como aconteceu com todos os países que entraram na União Europeia. E isso também poderá assustar alguns dos políticos. Vamos ver, porque a situação nesta altura não está muito favorável e eu acho que nós temos que não ser ingênuos e a frase do vai correr tudo bem, nós não sabemos se vai correr tudo bem. Não sabemos mesmo. Porque todos queremos que a guerra acabe o mais rapidamente possível, mas
não sabemos nem quando é que isso vai ser, porque a verdade é que não parece que vai ser rápido. Quais é que são os equilíbrios ou o que é que tu achas que era importante acontecer? Porque isto parece uma cruzada de um homem que evidentemente não está sozinho uh, nesta, nesta missão, entre aspas, estou-me a referir a Vladimir Putin. Uhum. Mas o que é que tu achas que poderá vir a acontecer no futuro? É que já li várias coisas, já falei com várias pessoas que chegam a indicar a possibilidade de passarmos a um conflito, um frozen conflict, não é? Portanto, uma situação Uhum. semelhante àquilo Conflito congelado, sim. que acontece nas Coreias, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Um, Como é que isso é visto atualmente pelo povo ucraniano? E o que é que tu achas que era mesmo importante acontecer nos próximos meses? Porque esta guerra não pode ser interminável, não é? Tem que haver. Tu vês alguma possibilidade de haver de facto discussões, negociações para um cessar-fogo e para a paz, ou neste momento é absolutamente impensável? É absolutamente impensável. Não há qualquer tipo de abertura por parte do governo ucraniano para negociar com Moscovo e, honestamente, negociar com Moscovo significaria que a Ucrânia teria que ceder parte do seu Do seu território. território. E os ucranianos não apoiam essa ideia. Ok. Não só vê-se isso nas sondagens, como é a conversa que eu mais recorrentemente ouço quando falo com as pessoas sobre o tema de, ok, então o seu filho está na guerra, corre o risco todos os dias de ficar sem filho. Será que acha que valeria a pena Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky sentarem-se à mesa de negociações? E ainda que estejamos a falar do risco da vida do filho daquela senhora, ela diz-me que não, ela não acredita que seja essa a solução do conflito. Portanto, aqui o feedback que eu tenho da generalidade das pessoas é que não desejam que a Ucrânia ceda partes do território. Eu acho que os estudos indicam que são 86% de pessoas que, respeito não estar a dizer um número muito errado, mas é por volta, é na casa dos 80% de pessoas que não querem que haja cedência territorial para que haja paz. Por outro lado, o que eu ouço cada vez mais dos militares com quem eu vou falando é uma frase que vai se tornando cada vez mais clichê aqui na Ucrânia, é que mais tarde ou mais cedo todos vão ter que ir combater. Ou Hum. seja, no início do conflito em larga escala, em fevereiro de 2022, em março, abril, maio, ainda dos primeiros 6 meses, se calhar até no primeiro ano, existia um sentimento de que isto vai ser rápido. E é por isso também que nós tivemos uma grande onda de pessoas que se voluntariaram para ir para a guerra. Porque o sentimento que se criou é que nós temos as costas quentes, porque nós temos o Ocidente do nosso lado, que nos vai fornecer armas, que nos vai ajudar, porque não é correto no século XXI um país invadir outro, ainda por cima desta forma. 2 anos depois, quase, esse sentimento já não existe. Antes, pelo contrário. Existe, sim, um sentimento de que isto veio para ficar, isto vai demorar. E esta ideia de vamos todos ter que combater inclui-se também às mulheres, não é? Porque Sim. mais tarde ou mais cedo E há mulheres, vai. há já mulheres a combater, de todo modo, não é? Há cerca de 40.000 que fazem parte das Forças Armadas e do que eu sei, perto de 5.000 estão na linha da frente. Pois. Sim, há mulheres a combater. Mas lá está, elas vão como voluntárias, não é uma mobilização forçada. Sim. Debate-se aqui na Ucrânia, por exemplo, existir uma mobilização parcial de mulheres médicas, mas Uhum. isso ainda não está em vigor. Mas sim, existe essa possibilidade porque os combatentes médicos fazem muita falta na linha da frente. Pois. Ahm, as perspectivas não podem ser
não podem ser elevadas ao extremo nem para o bem nem para o mal. Uhum. Mas sim, o que eu gostava que as pessoas que estão a ver este podcast pensassem era mais até que fizessem um exercício de pensar a longo prazo e não a curto prazo, mesmo para perceberem, tentarem perceber o que é que isto vai resultar a longo prazo. Portanto, nós estamos numa situação em que já não vivíamos há muito tempo, não é? Que é uma guerra em plena Europa, uma guerra desta magnitude. E o que é que isto significa a longo prazo? Daqui a 50 anos, como é que nós vamos olhar para trás? O que é que nós vamos sentir que fizemos certo? O que é que nós vamos sentir que fizemos errado? O que é que poderíamos ter feito de forma diferente? E é isso que, se calhar, as próprias pessoas comuns poderiam colocar-se essa questão, mas, sobretudo, os próprios políticos podiam pensar sobre isso. Sim. Porque nós, nós somos todos responsáveis por aquilo que está a acontecer aqui. Porque a Europa fechou os olhos durante demasiado tempo, Absolutamente. a começar pelas ligações da Alemanha com a Rússia a propósito do gás, a seguir pela anexação da Península da Crimeia, a seguir pelo conflito no Donbass, que durante estes anos todos ninguém chamou guerra. Sempre fizeram questão de chamar conflito. Havia quem dizia que era um conflito civil, o que é absolutamente errado, porque havia soldados russos, tal como há hoje, na altura, em 2014, quando começou o conflito no Donbass, a guerra no Donbass, havia soldados russos. Quando a Península da Crimeia foi anexada, havia soldados russos. Portanto, não se tratou de uma guerra civil, de um conflito civil, como chamavam na altura. E eu acho que isso também é um dos nossos problemas, enquanto sociedade, é que temos medo de chamar as coisas pelos nomes. Em 2014 começou a guerra na Ucrânia. A guerra não começou em 2022, começou em 2014. Nós temos que dizer as coisas como elas são. E talvez os acordos de Minsk de 2014 foram uma forma de ganhar tempo da Ucrânia ter tempo para investir na indústria que era necessária, na indústria militar, para combater da maneira que está a fazer hoje. Ou não és partidária desse entendimento? Há muitas vozes a dizer que aquele marco de 2014 foi para, de facto, ganhar tempo, mas a verdade é que não foi só a Ucrânia que ganhou tempo, foi também a Rússia que ganhou tempo. Exato, eu sou mais da segunda opinião que preferiste, Lídia. Eu acho que foi mais ao contrário, foi mais tempo de a Rússia conseguir preparar-se para uma invasão desta magnitude. Mas a verdade é que a Ucrânia, em 2014, não estava minimamente preparada para uma invasão. Até porque houve fases de independência da Ucrânia, ou seja, nós estamos a falar de um país que se tornou independente em 1991, um país muito jovem, com muitas dores de crescimento, em que, pelo caminho, de 91 até 2014, teve um ministro de defesa russo. Portanto, como é que nós podemos esperar que a Ucrânia pudesse estar minimamente preparada para resistir, quer seja a anexação da Crimeia, quer seja a guerra no Donbass, quer seja agora esta guerra em larga escala? Um, mas isso, honestamente, um, pronto, já passou. Sim, Não foi muito feliz a forma como a Europa reagiu, a forma como a própria Ucrânia reagiu na altura, porque há muitos anticorpos, havia muitos anticorpos, ainda há com certeza, um, que, que defendiam uma aproximação à Rússia. Havia muitos políticos, e ainda há muitos políticos com ligações à Rússia dentro da própria Ucrânia. Isto é um processo que não é uma limpeza de lealdades que não ocorre de um dia para o outro. Um, isso também achas que mas isso também tem raízes históricas, no sentido de, no fundo, ter todo o sentimento de pertença, um, apesar da Ucrânia sempre ter sido sempre um país, mas achas que a circunstância da URSS e do sentimento de pertença a uma comunidade mais alargada estará na base dessas lealdades ainda, enfim, não me não muito parece bem que seja definidas? isso. Não? Não me parece que seja isso.
essas lealdades têm a ver com poder, Com dinheiro, com provavelmente. dinheiro, Ok, claro, até porque, de facto, há muitas pessoas que estão na Ucrânia que são descendentes de russos, tal como na Rússia há pessoas que são descendentes de ucranianos, porque durante a União exato. Soviética, como nós sabemos, havia uma grande mistura de povos, com formas utilizadas pelos ditadores para que não seja criado e fortificado o sentimento de identificação nacional, não é? Exatamente. Um, e na Ucrânia, de facto, porque nós temos que ter a consciência que nós estamos a falar de um país muito jovem. Foi só em 91 que a Ucrânia se tornou independente. Sim, tem a Como é nossa óbvio, idade, nós temos a mesma idade, nasci em 91 também. exato, portanto, como é óbvio, naturalmente, os políticos que estavam cá, os militares que estavam cá, continuaram a ser fiéis ao regime ao qual eles eram fiéis, até porque, Exato. repara, isto é um exemplo da forma como os ucranianos lutam contra a agressão russa há já muito tempo. Em 32, 1932, 1933, existiu o Holodomor, que é genocídio à fome. Genocídio à fome em que morreram, os dados são muito variados, mas indicam entre 4 milhões a 10 milhões de ucranianos. Nesses anos, havia coisas como as pessoas não podiam sair das aldeias em que estavam, sem autorização documentada. Aliás, isso, na verdade, até 74 acho que foi assim em toda a Ucrânia, nas aldeias. As pessoas não podiam. Os passaportes eram guardados na junta de freguesia dos sítios, dos indivíduos, e para que Dona Joaquina pudesse ir à cidade comprar qualquer coisa, tinha que pedir autorização Para ir. ao presidente da junta de freguesia lá do sítio para poder ir. Ou seja, é uma opressão e uma falta de liberdade total. Mas ainda em relação ao Holodomor. Portanto, foram tempos tão horríveis e tão complicados em que as pessoas literalmente não tinham o que comer, em que morreu aquela quantidade absurda de pessoas que, quando as gerações que sobreviveram, tiveram os seus próprios filhos, não contaram aquilo que aconteceu. Porque contar os horrores, nomeadamente do Holodomor, significava que alguém poderia saber que tu contaste. Isso significaria que tu irias para a Sibéria ou que poderias ser assassinado ou qualquer coisa assim do género. Ou seja, as gerações seguintes não faziam ideia dos horrores que as gerações anteriores passaram. E isso acontece muito com, às vezes até com esses políticos que muitos têm algumas lealdades para com a Rússia, os familiares deles passaram por coisas horrorosas das quais eles não fazem ideia, porque eles não contavam porque tinham medo das consequências de poderem falar sobre este tipo de coisas. E o que é que eu quero dizer com isto? É que eu conheci muitas pessoas com famílias divididas, em que ainda recentemente, há cerca de 2 semanas, numa longa viagem de comboio, conversei com uma senhora na casa dos 60 Hum. que me contava que estava muito zangada com aquelas pessoas que diziam: ah, não, porque no tempo da União Soviética é que era, porque havia casas para toda a gente, o que não era bem verdade, mas sim, mas é o mito geral. Havia emprego para toda a gente, certo? Mas não havia comida para toda a gente, ok? E ela estava muito zangada com isso. E eu não percebia o que daquela zanga, ou seja, claro que sim, eu compreendo que as pessoas fiquem incomodadas, mas eu não percebi porque é que ela tinha aquela zanga tão profunda. Eis que, um pouco mais tarde, quando ela ganhou alguma confiança comigo, explicou-me que o irmão dela era militar na Crimeia e participou na anexação da Crimeia. Ou seja, estamos a falar de uma mesma família em que a senhora é absolutamente pró-ucraniana, conhece a história toda, conhece os horrores todos, e o irmão dela, que foi criado num ambiente militar, que acho que os pais mandaram logo para o internato, foi criado num ambiente militar com regras e livros soviéticos e aquela doutrina toda soviética, ficou absolutamente pró-russo e ajudou à anexação da Crimeia. Portanto, até a forma como as próprias pessoas são educadas, aliás, eu acho que isso é, na verdade,
o mais importante, a forma como as pessoas são educadas, aquilo que sabem sobre o país em que vivem, sobre a sua própria família, sobre aquilo que aconteceu, sobre que conhecem a cultura, influencia o próprio desenvolvimento do país. Uma das coisas que mais Sim. me fazia confusão, por exemplo, quando eu vinha para a Ucrânia mais miúda, era chegar à Ucrânia e falarem comigo em russo. Eu não percebia porque é que isso acontecia. Ou seja, eu compreendia que havia razões históricas para, mas eu não percebia o porquê de isso continuar a ser tão frequente e olharem para mim como se eu viesse do campo. De- E depois, naturalmente, fui investigar, fui ler, fui tentar perceber, perdão, e conversar com outras pessoas que eu encontrava em Kiev, na capital ucraniana, que falavam ucraniano, conversar sobre o porquê de quem fala ucraniano estar logo associado automaticamente. Eu tive uma senhora que não me queria vender bilhete de comboio, porque acho que o meu ucraniano era muito semelhante ao de alguém que vem do campo, Ok. porque, como é óbvio, eu não estava na altura habituada a falar muito Falar ucraniano, apenas. provavelmente tinha algum sotaque e a senhora achou que eu não tinha dinheiro para comprar bilhete porque eu vinha do campo. E de facto, existe esse preconceito criado artificialmente por causa de tantos anos de União Soviética, que é quem está nas aldeias está fechado, lá está, também não pode sair porque o passaporte está na junta de freguesia lá do sítio, fala ucraniano, vive em comunidades mais fechadas. Quem está nas cidades tem que pertencer ao partido, tem que falar russo, porque se não falares russo não vais arranjar um bom emprego, se não falares russo não te vão dar uma boa casa, e isso são razões que são muito fortes, porque as pessoas querem uma boa vida, querem que os seus filhos tenham uma boa vida, querem uma boa casa, querem uma boa escola para os miúdos. Portanto, naturalmente, vão se adaptando e vão. Foi o que aconteceu, os ucranianos foram deixando o ucraniano para trás para se adaptarem às novas regras de sobrevivência, passaram a falar russo e agora é um processo que tem que voltar ao contrário. Um, Cada vez mais as pessoas aqui em Kiev falam ucraniano. Aos poucos, mas sim, mas vão falando ucraniano, Mas, portanto, porque ainda há muita percebem gente que. que fala russo e não fala Sim, ucraniano. sim, Mas sim, sim, sim. só para explicarmos para quem está a ouvir, uh, quão próximo é o ucraniano, a língua ucraniana e a língua russa? Eu diria que é como o português e o italiano. Ok, Há coisas que eu não percebo em, sim. em, em russo. E estou muito habituada a ouvir russo e a ler russo. Uhum. Mas sim, em Kiev, em Odessa, há muitas pessoas. No leste, há muitas pessoas. Aliás, no Que leste, a falam maior mais. parte das pessoas falam russo. Sim. Exatamente. Porque o leste também foi muito mais perseguido. Também pela proximidade, não é? Sim. Pela proximidade e, como eu disse, como referi-me há pouco à história do Holodomor, Sim. o genocídio à fome afetou sobretudo a zona leste do país, ou seja, aqueles milhões de ucranianos que morreram no leste e depois esses territórios foram repovoados pelo partido com russos étnicos. Ok. Não, eu acho que, Irina, nós entretanto estamos a chegar ao fim da nossa conversa, mas uma vez que tocaste no assunto do Holodomor, estávamos a dizer que algumas, um, as circunstâncias de hoje têm inevitavelmente origem em decisões do próprio Ocidente, ou da falta de reconhecimento de que há um inimigo perigoso na Rússia. E eu digo isto porque, porque mesmo na forma de comunicar aquilo que se passou no passado, parece que há um certo branqueamento da história no que diz respeito ao Holodomor. E eu acho que é importante também neste tipo de fóruns e neste tipo de podcasts fazer alguma pedagogia para que se perceba que de facto houve muitos crimes que foram cometidos às mãos de um regime sanguinário, do regime soviético, nesse período, e que milhões de pessoas foram mortas ou morreram
em virtude dessa escolha política e até de um certo. Enfim, o que eu queria dizer é que eu acho que acabou por ser criada pela opinião pública, pelos intelectuais das décadas seguintes que sucederam a esse período terrível na história da Ucrânia e que acabaram por, de facto, branquear a responsabilidade do regime soviético no sofrimento causado ao povo ucraniano com Holodomor. Portanto, eu digo isto porque eu acho que é importante termos esta consciência que, de facto, regimes totalitaristas, extremistas, à esquerda e à direita, infelizmente, infligiram sofrimento em geral, e este em particular parece que passa nos pingos da chuva, passa no esquecimento. Eu visitei a Letónia há não muito tempo, em março, penso eu, março, abril, e tive a oportunidade de visitar um museu em homenagem aos povos, ao povo ucraniano que sofreu com a Holodomor. E de facto é um museu que eu aconselho quem fizer uma viagem pelos países bálticos e se tiver a oportunidade de parar em Riga, eu acho que vale a pena para percebermos melhor aquilo que aconteceu e as marcas que foram deixadas e depois a origem da maldade ou a execução da maldade, que é de facto uma coisa terrível e politicamente também não pode ser, política e historicamente não pode ser esquecida. Irina, para terminarmos numa nota positiva, e como é que tu vês? Eu sou uma grande entusiasta de ver um dia a Ucrânia membro da União Europeia. Achas que é o caminho? Eu acho que é inevitável, mas eu digo muitas vezes isto: o futuro da Ucrânia é na União Europeia. O que é que tu dirias para terminarmos numa nota positiva este nosso episódio relativamente a este particular? Olha, para terminarmos numa nota positiva, eu vou então só começar esta minha resposta pelo Holodomor ainda. Sim, Tu claro. aconselhaste-me, eu vou aconselhar um filme que se chama Mr. Jones. Não é o filme topo de gama Hollywood, mas é um filme que dá para termos alguma consciência daquilo que foram esses crimes perpetrados pelo regime soviético. Mr. Jones. Ok, fica aqui uma recomendação da Irina para E ainda um tu filme. dizes que esses crimes estão, ou foram, ou estão a ser até ainda, estão a passar pelos pingos da chuva, mas a verdade é que na própria Ucrânia só se começou a falar do Holodomor nos anos 90. Pois. E mesmo assim foi aos poucos. Agora sim, nos anos 2000, 2010, e agora sim, fala-se muito sobre tudo, mostra-se, filma-se, escreve-se e divulga-se isso tudo. Mas foram coisas que foram proibidas e já foi há algum tempo, não é? Foi há quase 100 anos. Portanto, é por isso que, se na própria Ucrânia é uma coisa que demorou algum tempo a ser amplamente discutida, é normal que também no resto do mundo demore mais algum tempo. Mas Portugal é um dos países que reconhece Holodomor como genocídios ucranianos à fome. Portanto, isso já é um bom sinal, porque de que há vários países que reconhecem o sofrimento pelo qual passou o povo ucraniano naqueles tempos. Sobre a Ucrânia na União Europeia, eu também gostava muito que isso fosse assim. Eu gostava muito que os ucranianos pudessem ter a sorte que eu tive, que é de viajar livremente e sem fronteiras de um país para o outro, de poder estudar num país ou noutro, de passar temporadas que eu quero em qualquer sítio que eu quero dentro da União Europeia. Os ucranianos agora têm uma forma, e agora, isto é, antes da invasão em larga escala, tinham uma forma simplificada
um visto simplificado para sair para a União Europeia, tinham que regressar a cada 3 meses, mas pelo menos já foi um caminho também de aproximação. E há uma outra coisa que também facilitou a percepção dos próprios ucranianos em relação àquilo que eles querem para o próprio país, que é a internet, ou seja, a possibilidade de viajarem para a Europa e para o resto do mundo, a possibilidade de perceberem e terem acesso à informação para conseguirem formular uma ideia sobre aquilo que querem, sobre aquilo que não querem, faz com que ainda hoje os ucranianos lutem pelos valores europeus para conseguirem ter direito à democracia, à justiça, à liberdade e, sobretudo, ao poder de escolha, de poderem escolher aquilo que querem para si próprios, porque durante muito tempo não tiveram esse direito. E depois, quando tiveram esse direito, nos anos 90, não sabiam como fazê-lo. Agora sim, estas novas gerações sabem como fazê-lo e querem fazê-lo. Estão a defender a sua escolha na linha da frente, nas trincheiras, e são pessoas de várias idades, desde 18. Há soldados que passam por mim, fardados, que vêm ou que vão de 18 anos, e é de partir o coração, porque são crianças. E depois, por outro lado, há senhores que eu acho que já deviam estar a descansar, mas que com os seus 60 e tal anos, quase 70, aparentemente, até porque a guerra, como devem imaginar, envelhece muitas pessoas, Sim. continuam a lutar por aquilo em que acreditam. Se vai ser possível ou não, eu não quero ser ingênua, porque sei perfeitamente que é um processo longo, é um processo complicado. A Ucrânia tem alguns anticorpos dentro da própria União Europeia, portanto, se é esse o caminho, é esse o caminho que a Ucrânia está a escolher, sim. Agora, se esse caminho, vai ter as portas abertas, não sei. Se Vamos calhar ver. não terminei da forma tão positiva como querias. Não, mas eu acho que aquilo que disseste relativamente à convicção dos soldados jovens que vais encontrando, adolescentes até, 18 anos, eu acho que ainda podemos dizer que são adolescentes, essa convicção da defesa daquilo em que acreditam, no caso, que acreditam na Ucrânia. Eu acho que é uma coisa muito significativa e muito positiva, porque isto significa que há uma grande determinação das novas gerações. E, portanto, eu acho que nós terminamos com esta nota positiva da importância das novas gerações em definir não só o presente, mas também o futuro, o seu futuro. Irina, muito obrigada pela tua disponibilidade, e eu espero podermos encontrar-nos nos próximos meses, alguns na Europa, ou então em Portugal, ou se eu visitar novamente a Ucrânia, que também há uma grande possibilidade disso acontecer. Por isso, Irina, muito obrigada e até breve. Obrigada eu. Obrigada eu.